computação básica, alguns detalhezinhos da computação básica para ser exato, vai deixando primeiro aí o seu like no nosso canal, vai compartilhando aí o vídeo para que ele fique público um pouquinho mais, para dar uma moralzinha aí pra gente. Então, controlador de memória e também tem os registradores e a unidade lógica e aritmética. Por que eu citei isso? Porque o Core, ele é a parte do computador que vai fazer com que os seus programas eles consigam rodar ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque um Core de 2 unidades, ele vai rodar exatamente 2 programas. Se você quiser rodar 3 programas nele e selecionar os 3 programas de uma só vez, ele apenas vai abrir o primeiro e o segundo. Por quê? Porque ele é de Core 2. Se você selecionar, se você quiser um microprocessador com Core 4, ele será da mesma forma. Ele vai, digamos, você quer jogar 5 games ao mesmo tempo. Você seleciona os 5 games e ele só irá rodar 4. Por quê? Porque o Core dele é 4. Ele vai selecionar e vai fazer com que só venha o primeiro e depois venha o segundo. O computador mesmo vai fazer a ordem de vir primeiro um e depois vir primeiro o outro. Vai ser assim com todos os cores. Então, quanto mais cores tiver, melhor será a unidade de aritmética, lógica e processamento. Então, quanto mais cores tiver, mais unidades terão e melhor será o processamento do computador. Enfim, como eu estava falando um pouquinho, a tecnologia ela tem avançado muito. Ela tem acesso hoje em dia a várias pessoas, a diversas pessoas. E o que o ser humano ele mais quer é fazer com que o seu computador ele seja uma peça boa, com processamento bem rápido. Porque, como eu falei, ele realiza, como é que eu posso dizer? Ele realiza essas aritméticas lógicas e ele processa bem rápido. Então, o processador ele é uma fundamental peça do computador. As pessoas utilizam ele de uma forma que não tem noção ainda para que ele serve. Então, a unidade dele, como eu falei, que são os cores, são a peça fundamental para a peça de silício, que é um microprocessador. Ele é formado de silício. Enfim, outras coisas. Mas dentro dele, a peça fundamental é a unidade, que faz com que os cores que estão presentes nela aumentem a velocidade do computador e façam com que o processador seja bem rápido. Então, é fundamental ter os cores, quanto maior, melhor. Enfim, eles estavam tentando buscar um computador, ou melhor, um microprocessador que ele fosse de nanômetros. Os nanômetros, como eu estava explicando, são tamanhos de transistores que são incluídos dentro do chip de silício. Então, pode-se concluir que, quanto maior o número de nanômetros, mais coisas poderão ser gravadas na peça de silício. E mais coisas, ou melhor, mais resistores já aparecerão dentro da peça de silício. É a parte do computador responsável por conectar e interligar os componentes, como o disco rígido, como o processador, entre outros. Ela também é responsável por alimentar alguns periféricos com energia elétrica, essa energia que é recebida direto da fonte de alimentação. Existem 2 tipos de placa-mãe, a placa-mãe on-board e a off-board. A diferença entre as duas é que a placa-mãe on-board já vem com os componentes do computador anexados a ela, por exemplo, placa de vídeo, placa de áudio, entre outros. Na off-board não vem com esses componentes e é necessário instalá-los. Mas, como podemos dizer, não existe uma melhor ou pior, porque vai depender de qual vai ser o uso final da placa. Por exemplo, a on-board, ela é barata, com custo baixo, mas e também, né, claro, ela vem com os componentes já integrados nela, mas isso torna difícil a manutenção. Diferente da off-board, que a manutenção é bem prática, porque ela possui slots onde você pode trocar e colocar quando quiser ou fazer a manutenção você mesmo. E também, só que tem um porém, ela tem um custo alto, ela
ela é cara. Um board atenderá a todas as necessidades do usuário com eficiência, mas se o mesmo procura um computador para fins profissionais ou de diversão, recomenda-se a placa off-board, pois ela possui um desempenho melhor e, além disso, ela é potente e veloz. É o padrão mais recente, usa conector de 20 e 24 pinos, tem novas funções, entre elas o mais importante, o soft on-off, usado para ligar e desligar a fonte do software. É graças a ela que o Windows e o Linux conseguem desligar o computador sem que o usuário tenha que apertar o botão do gabinete. Cada um tem um formato, fazendo com que você possa encaixar um em cada uma posição. Gente, isso aí é uma fonte ATX, para quem não sabe, né? É bem simples, as fontes novas usam 24 pinos por causa do ATX 2.0, que possui duas linhas de 12 volts. Se você conectar os 20 pinos, o seu sistema usará somente uma linha 12 volts, como é qualquer fonte comum. Quando você conecta os outros 4 pinos, você habilita uma segunda linha 12 volts, ou seja, ao invés de ter uma linha 12 volts com 20 pinos, a sua fonte usará duas linhas 12 volts com 24 pinos, o que traz maior performance à sua fonte e, consequentemente, ao seu computador. O sistema ficará mais seguro e sobrará watts para a sua fonte.